tendo uma responsabilidade. Nós temos os professores de português e literatura, eles têm que abordar essa cultura, essa literatura africana, essa literatura negra brasileira. A arte negra, afrodescendente, presente também nos terreiros de candomblé, elas têm que ser resgatadas, elas têm que ser valorizadas. E é exatamente aí que nós falhamos, porque temos uma dificuldade de reconhecer que naquele espaço mítico, aquele espaço religioso, existe um patrimônio cultural ali preservado. Nós temos um preconceito exatamente contra tudo isso. Graças a Deus nós estamos num ambiente acadêmico e nós sabemos que no ensino superior, um ambiente acadêmico como esse que nós estamos vivendo, os preconceitos são obstáculos ao conhecimento. Nós temos que nos livrar desses preconceitos todos para buscar esse conhecimento. Conhecimento também está nos terreiros de candomblé, mas fora, no morro, nas rodas de samba, partido alto, ali está a cultura negra sendo reproduzida. Nós temos uma história que se apropriou de um direito de conhecer melhor toda essa mítica, toda essa religiosidade. E quando for falar de religiosidade, quem é que vai falar? O professor de história? Ele tem que conhecer essa religiosidade. E aí vai mais uma vez o preconceito. Como é que eu vou falar de Exu? Exu é uma coisa ruim, maligna, né? Isso para aquele que não tem conhecimento das lendas, da mitologia africana. Porque Exu na África não foi sincretizado, então ele não representava o diabo, representava quem? Ele representava um Deus, uma divindade responsável pelo comércio, responsável pelo movimento, pelo universo. Aí eu vou falar para vocês, nós que somos, porque eu puxo um pouquinho a brasa para a minha sardinha, eu sou sacerdote de uma religião de matriz africana. Não zelador de santo, né? Mas eu sou aquele que exerce o cargo de ogã de casa de santo. Então me chamam de pai. E para buscar exatamente a discriminação disso daí, eu busquei compreender isso. O que significa ogã? O que significa o eked? Porque essa religiosidade eu vou ter que abordar. Mas não é somente essa que se refere às religiões tradicionais africanas. Porque eu também tenho lá uma das maiores expansões, que é a islâmica. E não tem nada a ver com candomblé. Muitos usam aquele chapéuzinho, que é o equeté, e aquele equeté é de uma outra religião que não tradicional. Porque a religião tradicional, aquela que cultua os antepassados, é quase pelado. Não tem aquela sainha, os seios de fora. Essa é a verdadeira África. Essa é a verdadeira África. A África, contagiada por alguns movimentos expansionistas, essa daí recebe, agrega algumas culturas, entre elas o equeté, o pano todo de branco. Isso daí é diferente. Agora, no mês de julho, saíram 2 matérias, ele já falou para não ler. Eu não vou ler toda a matéria não, porque eu sei que é chato. Mas saiu no jornal o Globo 2 matérias. Uma, do Demétrio Magnoli, abordando essa questão e fazendo uma pequena crítica. A verdade é que os 2 textos são bons porque você pode pensar o que vale nesses textos. O primeiro, o Demétrio Magnoli, o primeiro texto publicado no jornal o Globo no dia 24 de julho desse ano, começa assim: Milton Gonçalves encarna um personagem protagonista na novela do horário nobre da Rede Globo. É uma boa notícia para todos que apreciam a arte do grande ator. Devia ser motivo de celebração pelos grupos do movimento negro que apontam a persistência de uma regra racial oculta na seleção de elencos no Brasil. Mas eles não gostaram, pois o personagem de Milton Gonçalves é um político corrupto. O deputado estadual José Cândido, do PT São Paulo, acusou o ator de prestar um desserviço ao movimento negro, criando uma má impressão do negro à população. Se entendi direito, o corpo negro é imune à corrupção. Numa entrevista ao Estado de São Paulo, o autor não se limitou a responder a Cândido, mas ofereceu uma aula singela. Ele disse que algumas coisas mudaram na minha cabeça, depois de visitar a África. Descobri que não sou um negro brasileiro, mas um brasileiro negro. Descobri que não sou africano, sou brasileiro. São 2 descobertas incompreensíveis para os que nos governam. Me vem Ney Lopes, também outro ícone do movimento negro, que tem excepcionais ideias nessa área, é um defensor e responde ao Demétrio. Vou cortar alguns pedaços aqui para a gente caminhar. Fazemos para demonstrar pá. Se o indivíduo afro-brasileiro e o brasileiro em geral conhecesse um pouquinho de história da África e da afrodescendência, no Brasil e no mundo, ninguém se surpreenderia ou se horrorizaria ao visitar a África de hoje.
notadamente aquela parte do continente mais atingida pelo genocídio iniciado com a chegada dos europeus. Justificadamente se extasia diante de um Michelangelo, também há de se tocar com a beleza naturalista dos bronzes de Ifé e Beni. Muito antes da presença branca, hoje todo esse patrimônio artístico está em Londres, nos museus ingleses, que são os bronzes de Ifé e Beni. Quem tiver curiosidade, consulta o Google, vocês vão ver uma beleza maravilhosa. É uma beleza singular. Muito disso veio para cá. Nós temos uma questão que nós devemos abordar. A força motriz, o homem negro veio para o Brasil não para ser artista. Ele veio para trabalhar forçosamente, num trabalho duro. Como é que eu vou fazer a seleção desse povo? Os mais jovens e os mais fortes. E os mais velhos e os mais experientes não interessam. Até mesmo porque na África existe uma classe que ela é muito respeitada e até temida, e é uma casta que são aqueles que possuem qualificação, o ferreiro, o tecelão, o poeta, porque ele pega as palavras soltas e transforma-as em palavras sagradas, ele faz poesia. O ferreiro pega aquele momento, aquela pedra bruta e transforma numa obra de arte. Esses não vieram para o Brasil, porque é caro. Como é que eu vou pagar por uma pessoa temida, respeitada, porque eles eram donos do segredo, e trazê-los para o Brasil? Então nós não tivemos a verdadeira África aqui. Com o ciclo do ouro, aí sim, aqueles famosos ourives africanos negros, estes foram comprados e trazidos para o Brasil por um preço muito mais alto. E aqui, o branco, o europeu, o senhor, ele falava assim, negrinho de sorte. Aonde ele bota a mão, ele acha ouro. Não concebia aquele homem branco que aquele negro carregava a experiência de anos trabalhando nas minas de ouro no seu continente. Não se sabe que o continente africano, com 30 milhões de quilômetros quadrados, possui apenas 6% do seu solo fértil. O que Deus, o que a natureza não deu ao solo, deu ao subsolo. Muitos de nós tivemos a oportunidade de ver diamante de sangue. E a luta pelo que está no subsolo, a riqueza do continente africano está no subsolo. Porque no solo pouca coisa consegue se cultivar. Nós temos 2 desertos que ocupam 1/3 daquele continente. Onde é que você vai plantar alguma coisa no deserto? O que você vai colher? Não se fala que quando você contorna o Cabo da Boa Esperança, próximo a Madagascar, você encontra ali um grande comércio náutico. Não se fala sobre isso. E nem se fala que neste comércio, os juncos, pois bem, as caravelas tinham de 50 a 150 toneladas. Os juncos chineses que aportavam no continente africano pesavam de 450 a 1.500 toneladas. E essa caravela portuguesa tão encantada, né? Até hoje declamada, é uma das mais importantes. E o comércio no Saara, por que não se fala dele? Por que não se fala que durante 20 anos, todo o comércio, toda a economia do Oriente Médio, do Mediterrâneo, desceu por conta de uma viagem de um homem negro que levou quase 1 tonelada de ouro na sua